bom dia mais uma vez. Estamos de volta com o Jornal da Manhã desta sexta-feira. E agora nós vamos bater um papo com o Dr. Renato Vasconcelos. Ele que é urologista e vai falar com a gente, ouvintes, sobre a vasectomia. Doutor, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu já inicio com uma pergunta também. O que é exatamente uma vasectomia e como ela é realizada? Bom dia Nicole, bom dia Natália, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco sobre a vasectomia. A vasectomia em si é um procedimento cirúrgico, então é um pequeno procedimento, é uma pequena cirurgia que pode ser realizada inclusive no consultório. A gente consegue fazer com anestesia local, em que faz pequenas incisões na região do escroto, na bolsa testicular, uma de cada lado, em que a gente liga o ducto deferente. O ducto deferente é o caninho, né, o local por onde transporta o espermatozoide do testículo até a região onde ele vai sair na ejaculação. Então, o paciente ele continua ejaculando, tem um volume ainda de sêmen que vai ser ejaculado sem espermatozoide. Então, ele continua tendo relação sexual, continua tendo prazer, orgasmo, tudo é preservado, inclusive a ejaculação, porém, não sairão mais espermatozoides viáveis. E aí ele não vai mais engravidar. Vamos desmistificar algumas coisas, né? A gente fazendo aqui as nossas pesquisas e conversando com alguns homens, falando que iria trazer um urologista aqui e que ia falar sobre a vasectomia, a gente percebeu que o maior medo do homem com relação à vasectomia é a questão da impotência sexual. Então, além disso, doutor, para você também esclarecer, né? E também tem outros mitos, tem outras dúvidas muito comuns que o senhor acaba recebendo no seu consultório? Isso, esse é um grande mito, né? A verdade é essa, é um grande mito, não tem relação nenhuma entre a cirurgia de vasectomia e a função erétil, a ereção, a função sexual. O homem ele continua tendo a relação do jeito que ele tinha. Se ele tinha impotência, ele vai continuar tendo. Se ele tinha uma função sexual boa, ele vai continuar tendo. A cirurgia não vai interferir em absolutamente nada. Ele só vai diminuir a chance de engravidar. Então, o paciente ele vai se tornar, de forma cirúrgica, ele vai se tornar estéril. Agora, impotência não. E doutora, a vasectomia, ela existe no SUS, ela é fornecida pelo SUS, e falando em âmbito particular, é mais barato, mais caro fazer, por exemplo, uma laqueadura ou uma vasectomia? Porque tem muito disso, né? A gente conversa com o nosso parceiro e fala, certo, e aí, já temos a quantidade de filho que nós queremos, como nós vamos realizar o procedimento? E sabemos, né, que o homem é um pouquinho mais difícil de aceitar, doutor. Isso, O homem, ele vai muito menos ao médico do que a mulher. Já tem dados do SUS que o homem vai 2,5 vezes menos ao médico, de forma geral, do que a mulher. E isso também se aplica para a esterilização. No caso dos homens, as vasectomias, no ano 2022, foram em torno de 50 mil cirurgias realizadas no SUS, enquanto para as mulheres foram 102 mil laqueadoras. Então, a mulher, ela faz muito mais a laqueadora, né, como consenso do casal, vamos procurar um método cirúrgico. Aí a mulher geralmente se esteriliza em vez do homem. Sendo que o procedimento da mulher é mais complexo, é mais invasivo, requer uma internação mais demorada, ela pode ter um pouco mais de complicações no pós-operatório, enquanto no homem não, é bem mais simples. Tem uma questão hormonal aí. Aí surgiu aqui essa dúvida. Mexe muito com essa questão hormonal da mulher. E no homem? Continua sendo ainda mais simples também nesse sentido? Isso, no homem não tem interferência nenhuma na questão hormonal. Não mexe em nada, né? A gente tem o testículo, ele tem duas funções basicamente, que seria a produção de espermatozoide e produção de testosterona, que é o hormônio masculino. No caso do homem, a gente faz a secção do ducto deferente, não mexe em nada no testículo, ele continua sendo produzido espermatozoide e testosterona, ele só não vai ser mais transportado esse espermatozoide até a ejaculação. E na questão da cirurgia em si, doutor, por exemplo, existem pré-requisitos para uma mulher realizar a laqueadura, né? Ter no mínimo 2 filhos vivos ou ter 21 anos. Antigamente ainda tinha que ter autorização do seu parceiro ou do seu pai. Felizmente conseguimos, Natália, essa vitória, esses direitos, e agora podemos optar em realizar a laqueadura. E o homem? A vasectomia tem pré-requisito? Então, a lei é a mesma para os homens e para as mulheres. É a lei que ela rege a esterilização. Então, essa lei, como você falou, foi atualizada, né? Até o mês de setembro de 2022, existia um pré-requisito de 25 anos ou 2 filhos vivos. E autorização do cônjuge. Para o homem também. Então, também? Olha, essa curiosidade eu não sabia. Isso, quando se tem um homem casado, ele tinha que ter a autorização da esposa.
A partir de setembro de 2022, que entrou em vigor, quer dizer, foi promulgada a lei, só entrou em vigor em março do ano passado, né? Então, é relativamente recente, em torno de um ano que a gente está em vigor. A partir de 21 anos ou 2 filhos, o homem pode fazer. Então, você aparece, inclusive, paciente no consultório com 21 anos, sem nenhum filho, né? Querendo fazer. Que isso é uma novidade. Hoje em dia tem gente que não quer ter filho de jeito nenhum. E é um direito, entendeu? É um direito, a partir de 21 anos, se você não tem nenhum filho, mesmo sem ter nenhum filho, a partir de 21 anos você pode. Porque a lei é bem clara, 21 ou 2 filhos. Era o que eu ia perguntar nesse sentido da questão do planejamento familiar, né? A gente vê muito esse pensamento a gente já teve aqui a quantidade de filhos que a gente gostaria, enquanto casal e tal, mas no seu consultório, doutor, no seu dia a dia, qual é a maior incidência, assim, de pessoas que realmente decidiram não ter filhos, ou realmente o casal ali mais consciente, que já sei lá, 2, 3 filhos, às vezes até 1, e não quer mais ter filhos? Como é, assim, o seu dia a dia nessa questão? Hoje o que eu vejo mais é o casal, né, ainda que está buscando o controle de natalidade como casal, ou até mesmo homens solteiros ou divorciados que já têm 2, 3 filhos, que mesmo sem nenhum relacionamento no momento, eles já estão certos que não querem mais. Porque a gente sabe que o custo de vida está aumentando cada vez mais e ter um filho é cada vez mais caro. Então, acaba que as pessoas estão optando por ter menos, né? Então, com 1, 2... no máximo, o pessoal hoje em dia já está buscando fazer a vasectomia. E, doutor, explica um pouquinho pra gente como funciona todo o procedimento. Por exemplo, né, o meu parceiro procura o senhor, aí tem uma consulta, como que funciona até ir para a mesa de cirurgia e também o pós-operatório? Isso. É um processo um pouco burocrático. Por causa dessa lei que tem essa regulamentação, eles deixam bem claro que, a partir do momento que se manifesta o desejo da cirurgia até a execução da cirurgia, é preciso que existam 60 dias, no mínimo, para que o paciente tenha certeza de que, de fato, quer esse procedimento cirúrgico. E, nesses 60 dias, eles devem passar por um aconselhamento multidisciplinar. Isso é o que está escrito na lei. Na prática, como é que é isso? A gente manda o paciente para uma avaliação psicológica e o psicólogo emite um laudo de que o paciente está apto, de fato, a fazer o procedimento. Então, corridos esses 60 dias, com um documento que o paciente assina e sendo atestado pelo psicólogo que ele tem aptidão, a gente faz o procedimento. E o pós-operatório, rapidinho, Natália, como que funciona? Dói? Tem que ficar sem trabalhar? Eu vou complementar essa sua pergunta, porque aí ficam duas em uma só. Sim. Volto para a questão também das atividades sexuais, que os homens também têm muito essa questão. Como é esse pós-operatório? Inclusive, se é doloroso, né? Se tem algum processo nesse sentido. E depois, em quanto tempo o homem ele pode voltar a ter relações sexuais? Boa pergunta. Geralmente eu dou um atestado aos pacientes de 7 dias, que nesse período de 7 dias ele tem que ficar em repouso, mas é mais do que suficiente. Na grande maioria dos pacientes, 1 ou 2 dias ele tem um edema, um inchaço na região do testículo, que com um pouquinho de gelo resolve. Então não é nada de outro mundo, é uma cirurgia que não tem essa dor toda no pós-operatório, é bem tranquilo, na verdade. E com relação à relação sexual, esse é o período que a gente pede para o paciente de abstinência, são 7 dias. Após esses 7 dias, ele pode voltar a ter relação sexual, desde que protegido, tá? Porque ele ainda pode ejacular espermatozoide viável, que ficam armazenados nas vesículas seminais. Então é preciso, em média, 2 meses para o paciente ejacular todo o espermatozoide que ainda estava armazenado nesse reservatório que eu falei, para a gente fazer um exame de espermograma, e só após o espermograma dar zerado, é que a gente libera o paciente para ter relação desprotegida. E, doutora, saindo um pouquinho do assunto, mas ainda estando no assunto, sobre a questão do anticoncepcional masculino. Surgiram alguns estudos, já se fala bastante também nas redes sociais, nos noticiários, sobre essa inserção do anticoncepcional. Testes, inclusive, exatamente. E aparentemente positivos. Também traz essa questão da vasectomia e a laqueadura, que o anticoncepcional para o homem não vai ter tanto impacto hormonal como tem para a mulher. O senhor tem algum detalhe sobre? Isso, a gente tem alguns estudos, né, que mostram que tem benefício de algumas medicações que fazem a interrupção, tá, da produção de espermatozoide, só que essa interrupção é transitória e a gente ainda não tem um consenso sobre nenhuma droga que esteja indicada de forma prática. Tudo isso é experimental. Então,
existe uma esperança para que no futuro a gente tenha, né? Mas no momento ainda não é recomendado nada, tá? De fato, o procedimento cirúrgico é o que há de mais seguro. E emendando, né, a questão de ser reversível ou não, a questão da vasectomia, né? Já que não temos um anticoncepcional, eu estou com uma parceira, a gente decidiu não ter filhos, me separei, Natália, fui para outra parceira e agora eu quero ter filhos, como que eu faço? Essa é a história mais comum. O paciente chega no consultório em torno de seus 40, 50 anos, já teve uma vida de casal, já tem 2, 3 filhos, já tinha certeza que não queria mais. Aí ele casou com uma pessoa nova, que é mais jovem, que não tem filhos, que quer ter filhos. Aí quer reverter. É possível? Sim, é possível. Existe a cirurgia de reversão de vasectomia, que é uma cirurgia que a gente usa um auxílio do microscópio cirúrgico, porque é bem mais complexo. Você fazia a sutura daquele pequeno vasinho. Eu costumo dizer que destruir é mais simples do que reconstruir, né? Então é possível sim, a gente faz a cirurgia de reversão de vasectomia, lembrando que o SUS e os convênios não cobrem, então caso o paciente queira fazer, ela vai ser 100% particular, porque não está no rol da ANS. Mas cobre a vasectomia, então? Cobre a vasectomia. Tá. A cirurgia de esterilização, sim, tanto os convênios quanto o SUS fazem. Mas como o paciente já tinha aquela certeza toda, caso ele se arrependa, ele não é coberto, não está no rol da ANS. E também tem algumas coisas, que quanto mais tempo demora para o paciente fazer a cirurgia de reversão, menor a taxa de sucesso. Então, são os dois fatores de sucesso são a idade do paciente e o tempo da cirurgia. Quanto mais tempo passado, menor a chance de dar certo. E quanto mais jovem o paciente, melhor a chance de dar certo. Tem alguma porcentagem, por assim dizer, por exemplo, fiz a vasectomia, aí eu reverti a vasectomia, porém só 50% dos meus espermatozoides estão funcionando agora? Até 5 anos da cirurgia, em torno de 90% de chance de sucesso. Após 10 anos, cai para em torno de 60%, 70%. Não, desculpa, até 5 anos, 90%. Entre 5 e 10 anos, em torno de 60% a 70%. Agora, após 10 anos, já cai em torno de 50%. Então, é uma queda importante. Sim. Já que a gente está falando nessa questão de ter ou não ter filhos, né? Planejar ou não planejar, de ser uma escolha, vamos falar rapidinho aqui sobre a questão da fertilidade. Existem alguns problemas que podem desencadear essa questão da fertilidade no homem, né? Isso. Nesse caso, por exemplo, se esse homem se ele descobre, se ele é diagnosticado com alguma condição, com algum problema que torna ele infértil, então a vasectomia para ele, nesse caso, ela não é indicada, não tem necessidade dele de realizar, ou mesmo que ele descobre que é infértil e não quer realmente ter filhos, aquele não vai fazer uma diferença, mas por algum receio de acabar sendo reversível aquela infertilidade, ele faz a vasectomia? Existem algumas causas de infertilidade no homem, né? Como, por exemplo, varicocele, o uso de esteroides anabolizantes, a longo prazo pode deixar o homem infértil. Algumas doenças cromossômicas, como síndrome de Klinefelter. Existem algumas causas. Geralmente, esse homem só vai descobrir na hora que for tentar engravidar, né? Então, o paciente está tentando engravidar, não conseguiu, vai procurar o auxílio do urologista, vai investigar e descobre que tem uma causa de infertilidade. O que é que ele vai tentar? Vai correr atrás de todas as formas de conseguir atingir a paternidade, né? Então, dificilmente esse paciente que não conseguiu engravidar de forma natural, ele vai fazer uma vasectomia, porque o objetivo dele, na verdade, é ser pai e ele não está conseguindo. Então, a vasectomia é no paciente que já, de fato, estabeleceu que não quer mais, e aí ele procura fazer o controle de natalidade. Olha, muito obrigada. Quero agradecer demais, doutor Renato Vasconcelos, que é urologista e falou um pouquinho com a gente sobre a questão da vasectomia. Quero agradecer ao ponto que eu deixo espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Estou aqui aberto a qualquer dúvida sobre vasectomia, sobre reversão de vasectomia. O pessoal pode me procurar nas redes sociais no Instagram. É importante. Então fala o seu Instagram. O Instagram já pra gente, o arroba. O @renatovasconcelos.uro. É importante a gente reforçar isso. A gente já trouxe outros urologistas também para falar sobre a saúde do homem, como o doutor Renato bem trouxe aqui no início da nossa entrevista, né? Existe uma taxa muito grande de homens que não se preocupam, não seguem aí, não vão às consultas médicas para saber sobre a sua saúde, né? Com a mulher é muito mais diferente. Então, esse reforço, né, doutor, para que o homem preste atenção, cuide da sua saúde, porque existe
existem muitas questões aí que às vezes eles nem sabem e nem conhecem, né? Isso, Nicole? Exatamente. Então fica o recado, né, doutor? Homem, cuide também da sua saúde. Ao ponto que agradeço, Natália Barros, por mais uma semana aqui no Jornal da Manhã. Também agradeço ao Claudio Stone na técnica, ao Maílson Franklin, junto com Geraldo Salgueiro nas ruas de Maceió, e ao João Mouzinho, e principalmente, ouvinte, a você. Muito obrigada por essa semana e até segunda-feira. Tchau, tchau, ouvinte. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.